Bom dia, paz do Senhor, irmão. Muito bem, vamos ler Marcos. Antes da leitura, depois nós vamos ler. Mas o texto é de Marcos 1, de 23 a 28. E o tema pode ser diverso, mas vai constar como Jesus o terapeuta, mas pode ser o título também, o Daimon. Vocês procuram ver o que é o Daimon, o Mr. Daimon. Mas o som está estridente, não está, não? É. Muito bem. Como nós vamos tratar sobre um assunto bem diferente, né? Que é sobre o daimon. Quem sabe o que é daimon no grego? Mr. Daimon, no grego, quem é? É aquele cara. Quem que é? Quem que é o Mr. Daimon? Ninguém sabe? Hã? Cadê os estudantes aí? Não. Eu sei o que você quer dizer. Então, é o demônio, né? Demônio. Vamos fazer uma oração, não só para entender, mas como Paulo dizia, não desconheço os seus desígnios. Paulo sabia como é que o diabo trabalhava. É um assunto meio, não é um assunto assim, que delícia, né? Mas é um assunto importante, Paulo julgou importante, e é interessante a gente estudar isso. Oremos. Senhor, graças te damos por esta manhã, em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar. A história, os registros sobre daimon, isso vem muito da Grécia, não é? Os gregos tinham daimon para tudo. Todos aqueles protetores, aqueles tipo anjos, eram os daimon. E chegou até a significar Deus e deusa. Então, quando eles queriam falar de Deus, falava daimon. Deusa também. E isso desenvolveu na sociedade grega. Quer dizer, além da história clássica da serpente, que todo mundo, quando vai falar Satanás existe, vai lá para o Gênesis, não é? Mas existe as histórias paralelas. Tem aquele mito do Caixa da Pandora, que é uma loja, um shopping. Quem conhece esse mito grego? É o mito do Gênesis grego. Então, olha lá uma caixa que ninguém podia mexer, e um curioso falou assim, aí todo o mal invadiu a Terra. Daí é um paralelo à história do Gênesis, né? E ali na Grécia, era povoado de daimon. O livro do Platão, a República, o daimon levava a mensagem e trazia a mensagem e orientação dos deuses. Levava a mensagem dos homens para eles, e eles traziam as mensagens para os homens. Existia aquilo que ele dizia ser bom, o daimon bom e o daimon não bom, o aviso mal. Mas eles viviam uma sociedade povoada de daimon. Agora eu vou perguntar para vocês, qual sociedade não tem seus daimons, etc.? Todas. Sociedade Tupi-Guarani aqui do Brasil está cheia de daimon. China está cheia de daimon. Os gregos cheios de daimon. Por superstição, crenças, vulgaridade, por desconhecimento, o medo, que faz parte da natureza humana, estava ali, sempre aparecendo.
Então, tem Homero, por exemplo, eles têm atribuições de poderes, né? Dizem, né, quando você vai estudar sobre essa história de Daimon, às vezes as coisas começam a acontecer, né? O som ficou ruim, caiu isso aqui. Mas ninguém deve se preocupar. E, às vezes, é assim mesmo, acontecem coisas assim estranhas. Quando começamos a morar uma vez aqui em casa, passavam, falando de um rádio para outro, assim, uma coisa esquisita, pulava para fora. Eu sei que uma noite, quando nós começamos uma noite de vigília, aí atacou as crianças. Criança não precisava expulsar de um, pegava no outro, expulsava do outro, expulsava do outro. Só que guerra é guerra, não tem conversa. Nem por isso para e segue para frente. Então, você vê que é muito interessante saber, conhecer. Não é ser profundo, ninguém deve conhecer profundamente, não. Nem Deus conhece profundamente. E é pretensão alguém conhecer a Deus ou o diabo profundamente. Ninguém tente, nem tente. Então, um terceiro significado é que significava também psique, por grego, daimon. Quando reuniu lá Platão para estudar a República, era daimon para lá, daimon para cá, daimon era um gênio. Um gênio. Eles falam que o dono da van é um gênio, não fala? Os árabes, para daimon, usam gênio. Nesse hino que nós cantamos, que eu falei para a Priscila, tem um hino que fala isso. Quando era criança, eu cantava. E no inário não consta no índice. Aí ela, como era experiente nisso, achou o hino, 342. Você viu que canta lá? E o gênio do mal? Percebeu o hino? Vamos cantar de novo, você perceba. O gênio do mal. Gênio é daimon. Os árabes têm isso também. Então, era uma experiência dos gregos. Eles transcendiam do corpo com essa história de daimon. Era assim lá. Às vezes não tinham a sensação, o sentimento, estava cultuando o diabo, o demônio, porque não tinha bem um bom discernimento a respeito disso. Mas essa história de daimon, ela evolui, ela pega vários rumos. Entre um ramo né, dessa história, Hegel, que é um comunista, usou como o sinônimo do eu, como um daimon. Quer dizer, quando você olha para a filosofia e a sociologia, eles negam a religião e abrem a religião através do espiritualista metafísico. Espiritualismo metafísico. Está no socialismo. Quer dizer, eles deixam a religião e criam a religião através do espiritualismo metafísico. É o daimon. E a última realidade, o fundamento do universo, o espírito maior, o espírito absoluto, é daimon. Se você for ver o que João diz, o mundo jaz no maligno, tem muita razão. É daimon para todo lado. Por isso que Paulo tinha uma teologia dos cosmocratas, etc., que parece até um exagero, mas tem razão, sim, existe. E, claro, e a gente tem que saber viver neste mundo assim, nesse desafio. Então, essa última realidade na religião filosófica, a última realidade, o fundamento do universo, o espírito ou a alma do mundo, ou o espírito absoluto, era o daimon, no alemão, o Geist. Mas não é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, não é o Criador, não é nada, é uma ideia incorpórea, porque eles deixam, quando eles deixam de crer em Deus, Marx, Stalin, etc., eles querem ter uma explicação para o mundo.
Então, eles atribuem a um daimo criador. No primeiro século, o chamado nosso pai herético, Marcion, dizia que era o demiurgo, parecido com o daimon, era um deus menor, um deus atrapalhado, que foi criar o homem, escapou da mão, caiu, virou essa coisa aqui, ó, e Jesus veio consertar. No primeiro século já tinha um homem que pensava assim, Marcion, um engenheiro naval, milionário. Por isso que ele fez muito sucesso, tinha muito dinheiro também. Porque se ele fosse um pobretão lá, os livros dele não viravam nada, ia virar lixo mesmo, ninguém ia usar. Mas ele tinha muito dinheiro e conservou. Só que as coisas dele ninguém sabe onde estão, mas a ideia dele se conhece. Percebeu como é que surge essa história do daimon? Já no 720 a.C., está lá nas Ilíadas. Se você ler a Ilíada, é um livro meio cansativo de ler. De Homero, a Ilíada, Guerra dos Deuses, de Aquiles, Zeus, toda aquela história da Grécia, Troia, Helena, tudo aquele cheio. Olha, tem daimon para dar e vender. Tem um Olimpo cheio de deuses, cuja natureza é daimon, aquilo tudo é invenção. Um Olimpo de deuses. Imagina quanto, né? Bem, então, eu acho que para entender assim, dá para começar a gente pensar sobre isso, né? Aí vamos ver o ser humano. Por exemplo, muitas pessoas têm um sentimento assim de vazio, de tristeza. Por exemplo, Clarice Lispector dizia, meu interior é uma bagunça. Clarice Lispector. Você pensa assim, essa mulher era judia, ucraniana, pernambucana, né? Foi registrado para aqueles lados, e dá a impressão que era... Até tem gente que diz que é uma bruxa, né? Tem seguidores da Clarice aqui na Feira do Livro, quando eles conversam misteriosamente o que Clarice dizia, sabe? Como se fosse um... Mas não tem nada disso, né? E ela também tinha, no momento de crise, ela disse, eu realmente gosto de coisas. Quando eu não entendo, sinto uma doce, abismal vertigem para aprender. Essa é a parte cultural dela. E, em certo momento, ela disse também, muita gente acusa ela de ser bruxa, mas ela diz, eu tenho um intenso contato com a misteriosa vida de Deus, e não tem coisa melhor do que a oração. Ela transcendia na oração. Nada pode substituir a alegria da oração. Essa é uma coisa curiosa em Clarice Lispector, né? Mas, para você ver, essa questão da tentação, ela passou por um momento muito difícil, por causa judia, não cristã, etc. Não é? Então, os daimon na Grécia tinha, às vezes, daimon da injustiça, daimon da justiça, o daimon do agrupoi, deus da agricultura, que protegia a agricultura. Ceres. A Diquia, por exemplo, era uma companheira de Oísos, da miséria. Tudo era daimon. Traduzindo, tudo era demônio. Só que, para eles, na cultura grega, esses demônios não eram assim, como os demônios da tribo Tupi, Guarani. É semelhante, talvez, ao demônio da China, e esses demônios que tinham essas coisas, não, identificadas, que se dizia ser demônio, às vezes, talvez, podia muita coisa ser mero sentimento, mas é complicado, mas tinha. Era a sociedade, toda a sociedade primitiva, indígena, nações pagãs, celta. O celta, então, irmão, olha, é igual aos gregos. É tanto daimon, tanta superstição, tanta mitologia, que tudo que você lê do celta tem um mito, tem um deus, tem uma deusa, tem um dragão, essas coisas. Dá uma olhadinha, qualquer momento que você olhar sobre o celta.
que foram evangelizados, se converteram, se transformaram em grandes missionários e evangelizaram a Inglaterra sem conhecer a Igreja Católica. Aquele pessoal lá do cenáculo foi lá pregar e converteu irlandesa. Tem as igrejas da Irlanda, tem uma cruz diferente. Ela tem um círculo diferente da Igreja Católica Romana. A origem dela é a origem no cenáculo, ali na hora do batismo com o Espírito Santo. Tinha muita gente de tudo quanto é lugar, né? Evidentemente que eles saíram dali para evangelizar. O Espírito Santo tocou neles com um propósito, não foi para ele ficar orando escondido, foi para evangelizar mesmo. O Espírito Santo é evangelizador. Eles saíram dali e evangelizaram a região celta e todo aquele mundo, independente de Paulo também. Depois que Paulo deu uma volta pela Galácia, possivelmente lá perto da região dos celtas, mas já existia a igreja lá. Então, partindo disso, dessa ideia de Darwin, e essa ideia, esse quadro básico, essa pintura que está assim como base de reflexão, vamos para o mundo hoje, não é? Como é que é hoje? Bom, nós temos a questão dos gregos, por exemplo. O judeu. O judeu, de fato, não deu muita ênfase ao diabo. Eles dizem que não está nem aí. E eu peguei e vi um vídeo de um judeu conversando com o Caio Fábio, né? E o judeu falou assim, não existe diabo, Satanás no Antigo Testamento. Ele fala assim, como é que pode? Ele faz uma rebelião lá atrás, depois de 1000 anos aparece diante de Deus fazendo proposta. Não é nada disso, aquele é o rei da Babilônia. Quando se fala no Novo Testamento sobre demônio, é o rei da Babilônia de Tiro. E o Caio Fábio, parece, não sei o quê. Bom, eu gosto de ver essas coisas porque dá chance de você exercitar a mente, né? Falei assim, mas tem um engano aí, não é? O judeu fala que não existe o demônio no Antigo Testamento, né? E no Novo, quando fala, é rei Tiro, rei da Babilônia. Falei, não é não. É legal, né, você discordar dessas pessoas? Eu me divirto muito com isso. É bom, é legal. Você faz um exercício de inteligência, não é verdade? Dessas perguntas, a Eta me fez uma pergunta que vamos comentar. Cadê a Eta? Dali, que foi muito interessante o vídeo dela. Espetacular o vídeo. Quem não entender, engasga, não tem saída. O vídeo que ela me mandou. Muito legal. Mas considerando aqui a questão do vídeo do Caio Fábio, eu disse, olha, pelo contrário, quando então eles falam isso, né? Eu falo, olha, acontece o seguinte, o demônio não existe lá no Antigo Testamento entre os judeus. Mas o judeu Jesus, quando chega, ele está dentro da sinagoga. Não está? Está lá na sinagoga. O que aquele camarada está fazendo lá? Olha, esse judeu, o que ele devia estar fazendo? Ele devia estar ouvindo o ensinamento da Torá. Olha como é que é a distorção religiosa. E formulando teses para combater Jesus. Combater Deus. Apontar dedo. Fazer bagunça, aquele judeu. Então ele estava lá, ali, eu acho que ele estava ali, muito assim, quieto, para ninguém ver ele. Tá? E os mestres judeus, tudo olhava assim, nem viu o coitado. E ele é tido como endemoniado. Ele estava lá rezando. O que ele estava aprendendo? Ele estava aprendendo como combater Jesus. Ele estava ali, ó. Então, quer dizer, eu falei para o pessoal lá, do Caio Fábio, do judeu, olha, não existia demônio no judaísmo. Mas quando Jesus chega,
O daimo roda a baiana e diz, aqui não. Não é? Jesus fala assim, guerra é guerra, cala-te. Jesus declarou guerra. Não tem acordo. Jesus reconheceu, na cara, está ali. Demônio ousado, né? O demônio é ousado. Jesus diz, cala-te, guerra declarada. Fim de conversa. E ele calou, mas ele deu uns berros lá, né? Quem já viu um demoniado berrar? Eu já vi muitos, né? Incomoda muito, né? Atrapalha culto. Como diz, é o diabo, né? Como diz, né? Então, Jesus declarou guerra ali. O judeu, então, tem muita dificuldade para resolver esse problema. Eu ganhei um livro do Dr. Si, do Rabino Hirsch, e o desafio da modernidade. Ele chega à conclusão que a Torá sofreu uma ruptura muito grave com esse milênio de exílio, holocausto e tudo isso, de forma que o judeu moderno, hoje, ele não sabe como se engajar na Torá. Ele não sabe como ser judeu ortodoxo. Muitos judeus deixaram a ortodoxia. Tornou o judeu muito ocidentalizado, não é mais um judeu. Não é? Por quê? Ficou difícil. Porque houve uma ruptura da Torá com a sociedade. O significado da Torá foi esvaziado. Até porque no mundo moderno as pessoas dizem assim, se não existia demônio naquele tempo, agora então está meio desacreditado, né? Mas tem. Então essa nova geração está sentindo dificuldade. Agora, você vê, você chega no livro de Atos, você vê a manifestação da cultura judaica. O que é que disse o pessoal quando viu Paulo pregar? Vocês já observaram? Eles oraram, Paulo pregar assim, aí falaram assim, ele prega um Zenodamonion, um Deus estrangeiro. Percebe a palavra Deus? O Zeno, estrangeiro, daimonion. Para os gregos, Paulo pregava um Zenodaimônio. Se você ler literalmente, é um demônio estranho. Não é? Mas o tradutor da Bíblia diz um Deus estrangeiro. Um Deus estranho. Um demônio estranho. Quer dizer, para o grego, assim, esse demônio aí, né, não entendemos bem quem é, não. Esse Deus, Jesus aí, acharam que é demônio. Mas não estava dizendo que Jesus fosse demônio, Satanás, nada. Estava dizendo que ele era um gênio. O que é isso que Paulo está pregando? Esse Zenodaimônio, um demônio estrangeiro, que é traduzido como um Deus estrangeiro, que não era um Deus grego. Entenderam? O daimon para os gregos continuava até no primeiro século, não sei se hoje ainda, mas era um Deus. O daimon. Não é interessante saber? Interessante, né? Então, o jovem tem essa dificuldade. Agora vem essa discussão sobre essas questões. Os judeus alexandrinos, que ajudou a fazer a Septuaginta, quando chegou naquela hora da bruxa de Endor, o que eles colocaram? Eles não acreditam que existem demônios. Os judeus alexandrinos, já dá para perceber que eles tinham influência grega. Quando foram traduzir o texto da bruxa de Endor, eles disseram que era uma ventríloca, não demônio. Porque não tem. Se você pegar, tem tradução da Bíblia que vem em Endor, tem lá uma ventríloca. Hoje o ventríloco ficou banalizado, ninguém mais dá bola. Né? A pessoa fala e abre a boca do boneco e parece que o boneco está falando, todo mundo sabe quem está falando, é o cidadão do lado, a moça, a mulher. Então ficou banalizado. Já não... Agora, quando os profetas dizem não haverá entre ti ventríloco,
É porque isso tem um espírito do engano. O boneco fala, um avatar, tal, essa coisa, né? Então já prevenia a pessoa para não embarcar nesse engano que ia terminar no abismo. Eu não gosto de ventríloco, nunca fui em espetáculo de ventríloco e tal. Então, no Antigo Testamento, existiam algumas passagens que você diz assim, quem era? Por exemplo, quando Davi faz a contagem dos homens que ele tinha que fazer uma guerra, tinha que confiar em Deus, não é? Mas ele não, ele ficou assim, mas está certo, né? Deus é bom, mas foi contar quantos soldados tinha para vencer a guerra, não foi? E aquilo foi tido como uma tentação, um daimon. Ele pegou, mandou contar, como quem diz, aí, pá, bateu. Davi, você está seguindo um demônio aí. Aí ele se arrependeu e tal, né? E se consertou, porque se ele fosse na guerra confiando em número de soldados, ele ia levar uma surra lá daquele povo lá. Tem que confiar em Deus, ainda mais ele. Hein? Você percebe que no Antigo Testamento tinha, sim, demônio. O judeu, no vídeo, disse como é que Deus ia criar um inimigo. Deus não cria inimigo, você não cria inimigo. O inimigo se faz inimigo. É o livre-arbítrio. Você não cria o inimigo. O inimigo se faz, se torna. Não é? Então, essa reunião lá do Caio Fábio ficou bem parecendo uma reunião de testemunho de Jeová, né? Até eu pus lá, o pessoal achou graça. Agora, o vídeo que a Ia também enviou ontem, uma coisa assim. Se você ver o vídeo, eu ouvi, confesso que eu fiquei impactado. Falei, realmente, o rapaz tem razão. Não tem essa palavra homossexual na Bíblia. Ele falou, essa palavra é nova, tem 200 anos. Como é que as Bíblias dizem assim, os homossexuais não herdarão o reino de Deus? Não existe essa palavra. Eu falei, ele é bem esperto mesmo, cidadão. Mas, em todo esse tipo de coisa, existe aquelas cascas de banana, né? E ele pisou numa. Ele falou uma palavra grega que eu não tinha muita intimidade com essa palavra. Asteleitoica, coisa assim. Falei, deixa eu examinar essa palavra. Eu não achava, porque ela pediu uma resposta. A Eta disse, eu não sei responder. Eu falei, de cara também, nem eu, porque realmente ele fez um vídeo bem feito, mostrando que essa história de homossexual não herdarão o reino de Deus, nem está na Bíblia. De fato, naquele três palavras gregas, ele citou as 3 palavras gregas, porneia, malacos, e anetekoi. Eu falei, essa deve ter. As outras eu conhecia. Mas tem relação com a homossexualidade. Moloque, parecido com Moloque, mas não é Moloque é no hebraico, né? Ela significa o gay passivo. O gay passivo. Não acha fácil em dicionário, mas significa aquele que se passa por mulher. Moloca. Maloca, coisa assim. Achou? Porneia é pornografia. Mas a terceira palavra, eu falei, aguarda que eu vou. Aí eu fiz um artigo, achei interessante, mandei para a Carla, olha, tua mãe quer saber, manda para ela. Essa palavra, ela é composta de homem e tapete, que é uma palavra parecendo coito, mas não é, cotia. Aí o que acontece? A palavra significa, assim, nos poetas antigos gregos, dizia, pensar no homem como um anar, que era um homem,
no sentido masculino. Portanto, essa palavra ela vai chegar aonde realmente o tradutor entendeu como homossexual. E um homem no tapete, fazendo o quê? Porque se usava para mulher. Estava homem com homem, então significava homem com homem desde Astéfano, Eusébio, e etc., os gregos do século II, antigo. Era homem com homem, que é homossexual, portanto, consta na Bíblia a palavra homossexual, cuja semântica evoluiu. Não existia essa palavra no tempo, mas homem com homem, não importa a questão da palavra que designa isso, porque é a questão semântica. Aí, coitado, deu até dó dele, né? Porque ele mesmo citou a receita do bolo, ele falando lá 3 palavras gregas. Eu falei, ousado, hein? Eu falei, vamos lá examinar. Examinei uma, conhecia, a segunda, a terceira. A terceira que ele falou é exatamente o que ele fala. Não tem nada a ver com homossexualidade, essas 3 palavras. Nada a ver, nada a ver. É uma questão de interpretação e de palavra que fizeram errado e não sei o quê. Coitado, um ignorante. Taxativamente, um ignorante. Não devia mexer com isso. Não devia. Porque ele deve imaginar que os bispos não são tolos. Ninguém é bispo porque é bonito. Aí, caiu do cavalo. Mandei para a ETA. A ETA achou muito interessante. Não é, ETA? E ela gostou, porque ficou bom mesmo. Manda para ele que o coitadinho vai ficar sem sono pela ignorância dele. É? Oi? Exato. Isso lá no Antigo Testamento, né? Que a semântica não importa. Questão que hoje se fala homossexual, é uma palavra de 200 anos e daí. Mas é antigo. E a palavra grega, ela é do Novo Testamento. Bom, você vê aqui como é interessante, né? Aí, você tem uma segunda coisa muito interessante no Novo Testamento, que Paulo diz, sobre doutrinas de demônio. É didascalia daimônio, da didática, que vem de escola, didático, professor, de demônio. Quer dizer, didascalia daimônio é ensinos de demônio. Presta atenção, que às vezes você pensa que ensino de demônio está muito na igreja. Está não, está por aí, que esse videozinho desse cidadão, esse videozinho do judeu, certo? Sabe quantas coisas tem de ensino de demônio que você pode avaliar que tem? Existe, ó. Primeiro ensino de demônio é que demônio não existe. Esse do judeu e do Caio Fábio dando um de São Cristão do judeu, já está sem serviço, né? A questão, por exemplo, de você dizer, por exemplo, esse vídeo, é ensino de demônio. Homossexual não existe no Novo Testamento, é ensino de demônio. O plano globalista de eliminar vidas pelo aborto, ensino de demônio. Destruir as fazendas para evitar aquecimento global, doutrina de demônio. Ensinar mudança de sexo nas crianças, doutrina de demônio. Não é que a pessoa vai ensinar do púlpito da igreja doutrina de demônio. Você vai encontrar em 1000, um pastor que foi muito estúpido para ensinar uma coisa assim. Talvez até por ignorância ele possa ensinar, né? Mas esses ensinos de demônio estão por aí, né? A internet está cheia de ensino de demônio. Você só pega pelo discernimento racional e o discernimento espiritual, puro. O discernimento racional é esse que eu fiz. Pega lá, coitadinho do pregador. Joguei um balde de água na cabeça dele, ele, coitado, destruiu. Ele
destruía o vidro dele. E do outro também, que demônio não existe, ficou ridículo. Todo mundo dando risada. Ensino de demônio. Existe também ensino de demônio que você vai pelo discernimento. Você percebe, isso aí não é de Deus. Então, agora, vamos ler o texto. Lê aí. Marcos 23 a 28. Jesus chega, né? E tudo que está no judaísmo fica... Diabo não existe, tá bom. E agora, como é que faz? E estava na sinagoga deles um homem com um pneuma acataritan. Acataritan impuro. Então, Jesus já chega mudando as categorias, avançando na teologia, né? Jesus, Paulo, então vai para espírito imundo, que é pneuma. É pneuma acatariton. Não puro, impuro. Já começa aí. Jesus já olha para o espírito, com o espírito imundo. E esse judeu, dentro da sinagoga, sentadinho, bonitinho lá, exclamou: aqui temos contigo, Jesus Nazareno, vieste destruí-nos, bem sei quem és, o Santo de Deus. Olha só. E repreendeu Jesus, dizendo: cala-te, sai dele. Então o espírito imundo, convulsionando-o e clamando com grande voz, saiu dele. E todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si, dizendo: que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. E logo correu sua fama por toda a Galiléia. Aí o texto, aí quando chega no Novo Testamento, Jesus diz: não, judeu, você está muito enganado. E está dentro da sua sinagoga aí, ó. Frequentador velho lá. Está lá. E aí eles deviam saber que o homem tinha problema, porque eles não questionaram a questão do homem, só ficaram admirados, mas eles certamente tinham percebido que o homem era um envolvido com dominado. Os gregos também admitiam que o daimon podia entrar numa pessoa. Por isso que João diz que o mundo jaz o maligno. Por quê? Porque todo lugar que você vai, tem atuação de daimon, sim. Se você não for esperto, ele te enrola, muita coisa. Então, Jesus, quando chega, já vai fazendo a terapia, a cura. E é expulsando os demônios. E às vezes, é quando Jesus estava ensinando. Só ensinando, os demônios já se levantavam. Então, essa cultura permeava o Novo Testamento. Você pode até dizer, de fato, no Antigo Testamento, o judeu não dava muita ênfase, é verdade, mas tinha. No Novo Testamento, por incrível que pareça, Jesus entra já nesse assunto direto, de cara. E onde eles estavam? Lá dentro da sinagoga, hein? Paulo depois viu que aquele judaísmo estava muito estranho. Era uma religião já estava ficando muito esquisita. E os demônios estavam lá, deitando e rolando com aquelas histórias de apedrejamento, aquela confusão toda, judaísmo, não sei o quê, e tal. Jesus já declarou guerra. Às vezes, os judeus e os gregos admitiam que doença física ou mental era uma obra do daimon. Se você vê que Jesus, quando chega com aquela pessoa que tem uma legião, Jesus pergunta: quem são? Ela fala assim: é uma legião. Aí está uma mistura da pessoa com o demônio, ninguém sabe muito bem. Parece que o demoniado tem aquelas duas personalidades, né? Ele fala: é uma legião. Quem falou? O demônio,
o demoniado, ou os dois juntos, numa só voz. Uma legião, porque era muitos. Era polos, muitos. Muitos demônios entraram nele. Isso aí, Jesus falando da cura desse rapaz, acho que era mulher, era um homem. Aquele judeu estava enfermo mentalmente. Então, Jesus, em todo lugar que ele vai, se você pegar todo aquele texto de Marcos, está aparecendo demoniado e ele está expulsando. Você vê que a sogra de Pedro, por exemplo, ela estava com febre. Jesus não expulsou o demônio. Tem coisa que é física e tem coisa que é demônio. Jesus separou isso. Jesus não chegou lá e expulsou o demônio da sogra de Pedro. Mas tem uma coisa que é demônio. Esse é o discernimento que a pessoa precisa. Lá em Catalão, acho que é Catalão, eu estava pregando lá, uma moça sentada na frente, assim, ó. E sabe quando você está pregando? Você gosta de pregar uma mensagem ininterrupta, que você vê que o pessoal está compreendendo, etc. Aí o demônio inventa de me atrapalhar bem na hora. Eu falei, não gostei. Eu falei, não, leva ela lá para o fundo, não fica gritando aqui dentro, não. Tenha paciência, eu estava pregando, esse demônio vem me atrapalhar. Aí levou lá para o fundo, mas ficaram lá. A mulher ficou, coitada, 4 homens segurando, um em cada perna, um em cada braço, e até terminar o culto. Quando terminou, eu falei, agora eu vou. Ele não vai aqui atrapalhar, não. Aí cheguei lá, olhei, oramos, a coisa não melhorava. Aí quando você está nesse tipo de experiência, você tem que estar atento à voz do Espírito. Que veio e falou, chama os pais. Eu falei, chama os pais dela. Parece esquisito você falar isso. E lá vem os pais. Vem, volta aqui. Qual é o problema de vocês e essa filha aí? Vocês têm que pedir perdão aí. Ele pediu perdão, a moça ficou boa. É difícil você ter... Você nem sabe como é que isso acontece, para começo de conversa. Não é um negócio, você faz assim. Não é um manual do Beltrão de Fontoura. Vai expulsar demônio assim, faça isso, 3 pulinhos, grite aqui, grite alto, não sei o quê. Não tem regra nenhuma de discernimento. E eles também expulsavam o demônio. Jesus disse, por que expulsam vossos pais? Porque acusaram Jesus de expulsar demônio através de um demônio maior. Quer dizer, eles tinham um entendimento de Bezebu, era um chefão, depois tinha um não sei o quê, tinha um não sei o quê. Eles achavam que Jesus estava sendo guiado por um Bezebu. Jesus disse, olha, e era blasfêmia contra o Espírito Santo isso aí. Tem perdão, não é perigoso. Muita gente, muitos cristãos, essas igrejas aí, isso aí é demônio. Às vezes eu recebi muita acusação disso aí. Eu recebi uma acusação que eu era pastor do diabo. Fizeram jejum para o meu trabalho fracassar. Está no livrinho Excelência do Saron. Mas eu falei, é pastor do diabo. Então tá, vou converter bastante gente aí do diabo. Deixa ele. Depois eles se arrependeram, né? Viu que não adiantou nada o jejum. Acusaram Jesus. Mas isso é uma acusação grave. Jesus falou, quem fizer isso é perigoso. Você blasfemar contra o Espírito Santo. Então tem que ter muita cautela. E Jesus disse, olha, se eu estou expulsando o demônio com o dedo de Deus, eles o dedo de Deus, o reino de Deus está chegando entre vós. Então, a igreja, ela tem por tarefa principal expulsar os demônios. É o dedo de Deus. E é o reino de Deus. Demoniado, eram as pessoas que falavam com voz, atrapalhada, etc. Aquele demônio falou assim, olha, Jesus, vai cuidar dos teus negócios. Foi isso que eu... Então, um teólogo, Granfield e Taylor, disse o seguinte, que o demônio disse assim para Jesus, vai cuidar dos teus negócios. Meu negócio é ficar aqui na sinagoga, elaborando tramóia, né? Você vê, dentro da sinagoga,
A Antonieta falava, o diabo é o primeiro que chega na igreja. Ela era exagero, porque chegava para não sei o quê. Mas aí, um dia ela falou assim, tá bom, ele sabe, mas ele também sabe que a Antonieta chegou. E a Antonieta chegava e o demônio corria. Então, o negócio daquele judeu endemoniado era ficar escutando lá. Sabe aquelas pessoas que, quando Jesus estava pregando, ele, dentro de uma casa, eles ficavam lá fora? Era tudo gente tomadinha pelos demônios, sabe? Eles ficavam ali assim, ó. Corria lá para o Sinédrio. Ele disse isso. Demônio da fofoca. Aí ia lá o outro, ficava tudo, ele não entrava, ficava na porta. Todo aquele pessoal que ficava na porta não entrava, a não ser porque não tinha mais espaço, era gente a serviço do daimon. E Jesus, então, seguia curando. No verso 34 fica bem distinto. Mulher, está livre da tua enfermidade. Pôs a mão sobre ela e logo ela se endireitou. A mulher tinha um problema. E o daimon nem gritou, não teve nada. Então Jesus era o terapeuta, porque o verbo é usado como um verbo, terapia, ele fez terapia para todo mundo lá. Curou todo mundo, lançando fora os demônios. Curava. Terapeuta, ocorre 5 vezes em Marcos, 41 vezes no Novo Testamento. Jesus, como médico, um terapeuta. Então, o pastor, o líder espiritual, ele é um terapeuta, para curar as pessoas. O daimon, ele está atuando. A verdade, Davi não confiou nos homens? Não tem gente que confia no seu dinheiro? É o daimon que está. Às vezes o daimon faz a pessoa confiar no dinheiro que possui. O daimon está por aí. Mas João disse que o mundo jaz no maligno. Pessoas que confiam em dinheiro, não em Deus. É o daimon que faz isso. Os demônios. Tranquilamente domina a pessoa. Em que você fica perturbadíssimo com a sua conta do banco, fica assim, alucinado, atrapalhado, assim, inquieto. Às vezes eu conheci pessoas que tinham a casa de aluguel. Quem tem muita casa de aluguel, geralmente o demônio entra fácil. A pessoa começa a fazer conta, e até não dá certo aqui, só dá prejuízo. A pessoa fazendo conta. A casa está caindo e não consegue reformar, porque se reformar vai 1 ano de aluguel, e fica aquela luta, aquela coisa, e fica aquela doença, o demônio toma conta, a pessoa não consegue mais fazer nada. Por isso que Paulo escreveu para Timóteo, diz, cuidado aí, Timóteo, que o demônio, doutrina de demônio, o Espírito Santo diz expressamente que as pessoas iam dar atenção a espíritos enganadores e a ensino de demônio. Tem muita coisa nesse Facebook, Instagram, entende, irmão? Que é doutrina de demônio. Às vezes é uma coisa, né, que... Eu, provavelmente, me divirto quando vejo eles falarem. Eu pego na hora. Dá até dó do pobre, sei lá, se é pastor, o que é. Não tem perdão. Aí você não tem conversa. Você tem que pular, explicar certo. Agora, é claro que dá trabalho. Eu levei meio dia de trabalho para responder a ETA. Meio dia, irmão, das 8 ao meio-dia, para fazer um texto. Já pensou? Mas eu não reclamo não, viu, ETA? Achei bom, porque descobri coisa. Então, é muito importante você conhecer isso. Que muitas coisas que você faz... Olha, eu vou te dizer uma coisa. Quando você se ira contra o irmão injustamente e o demônio está agindo, viu? É o demônio. Ele faz você falar assim, olha, eu perdoo todo mundo,
Mas aquela pessoa, o demônio já está lá. Pode ter certeza. Esse está na minha caderneta negra. O demônio está lá na sua mão, escrevendo o nome. E você, de repente, está seguindo o ensino de demônios. Por isso que Paulo fala de espírito de inveja e tal, e coisas, avareza, espírito de demônio. Um demônio da avareza. Um demônio. Ele povoa a sociedade. Você vê o hino canta, livra do gênio do mal, livra do demônio, porque havia um verso do hino que eu achei interessante, porque o gênio do mal, né, como se houvesse gênio do bem. Ocorre que na Bíblia também fala espírito de sabedoria. O que é? É uma linguagem que substitui o daimon da Sofia. O grego tinha o daimon da Sofia, o espírito da sabedoria, demônio, usado na República de Platão. Mas a linguagem do Novo Testamento, ele fala espírito de sabedoria. E quando é aquilo que leva a pessoa a contender, inveja, porfia, ganância, avareza, etc., aí é o demônio. E tem gente que alimenta o demônio. É igual aquele lá na sinagoga. Ele andava abraçado com um demônio. Jesus chegou, ele rodou a baiana. Você veio aqui para atrapalhar meu negócio. Então, Jesus, então, expulsava os demônios. Essa coisa existia ali, o pai da igreja, o demônio da idolatria, etc. Então, o demônio, para tudo quanto é canto. Por isso que a pessoa de vigiar e orar. Hoje a Cecília falou, a igreja precisa orar. Então, é verdade, vigiar e orar. Todo tempo. É evidente que você não vai ficar o dia todo, Ave Maria, Santa Maria. Os católicos resolveram isso. Pegam um terço, Ave Maria, Santa Maria, Ave Maria, Santa Maria, reza o dia todo. Mas João Wesley dizia que isso era uma posição, uma disposição de servir a Deus. Ninguém fica rezando o dia inteiro. É um pensamento voltado para Deus, porque Paulo disse que o demônio vinha em volta procurando a quem devorar, o daimon. Por isso Jesus disse que no mundo tereis aflições, por causa do daimon. Eles vivem por aí, procurando a quem enganar. Com o quê? Com um doce? Não. É que esses pensamentos, os pensamentos, aquela espectro, no meu interior é uma bagunça. Quantos crentes no interior é uma bagunça? Quantas vezes por dia você se pega pensando que não quer pensar, porque orou para não pensar, pensou que não queria, e etc. Tem gente que é dominado por isso, tem gente que fica louco. Sabia? Um amigo que... Até lendo a Bíblia, tem um amigo que ficou lendo a Bíblia e depois chegou à conclusão de que, com numerologia, não sei o quê, tal, terra plana, ia chegar lá perto de Deus e descobrir Deus. Ele começou 7 da noite, 19 horas. Quando foi 7 horas da manhã, pirou, foi dominado. Né, Sara? Aí ele chegou no banco, sou Deus. Que é isso, rapaz? Você não é Deus nada, você trabalha aqui conosco. E, no vidro, na porta de vidro, arrebentou com tudo aí, algemaram ele, foi parar no sanatório. Depois ficou bom, né? Mas um dia ele veio para cá para ir no psiquiatra, e é meu amigo, acho que ele parece que já estava bom, né? Ô, pastor, não tem lugar para ficar? Fica aqui em casa. A Lana, acho que ela nem dormiu. Porque eu falei, olha, você dorme aí na sala, não tem problema não. Ele dormiu, lembra dele? Eu falei, não, mas tá. Chegou no outro dia, ele foi no psiquiatra. Aí o psiquiatra perguntou para ele assim, quantos anos você tem? Quando o senhor nasceu? Ele falou assim, ó, doutor, ó, que eu nasci mesmo faz só 3 anos.
Aí o médico coçou a cabeça, ia suspender o remédio, né? Mais 3 meses de remédio. E ele veio me contar. Falei, Valentim, como é que você faz uma coisa dessa? Vai falar isso para o médico? Demos risada, eu e ele. Por que você fez uma coisa dessa, rapaz? O homem achou que você está doido. E você não está, não é? Então, o Daimon pegou ele. Então, o Daimon atua em muitos movimentos. Reunião de oração, se não cuidar, ele pega um. Tinha uma reunião de oração que fazia na casa do Mauro. Está todo mundo orando. E aí você vê uma pessoa, está mudando a voz. E, puf, grita, levanta, acabou a reunião. Aí eu já falei, bom, agora eu vou ver. Quando eu vi que estava começando a mudar, eu chegava perto. Quando dá o grito, eu dou o meu também, acabou, nunca mais ficou. Então você tem que ter uma técnica, né? Ter coragem também. De forma, irmão, que a época que nós vivemos é uma época assim. Então nós temos que fazer o quê? É chegar do reino de Deus. Guarde-se reto no fim da estrada e fique reto no fim da estrada. Caminhe reto, fique reto. Eu já visto muita coisa que são doutrina de demônios. Eu tenho muita desconfiança quando a pessoa fica falando muito de dinheiro, de ficar rico. Dê o dízimo que você vai ficar rico. Aqui não tem, não. Você quer dar? Dê. Se quer ficar rico, trabalhe. E se Deus fizer você ficar rico, sorte sua. Mas nunca devemos propor de púlpito, dê o seu dinheiro, dê não sei o quê, que Deus vai fazer isso, fazer aquilo. Dê um dízimo do aluguel, que você ganha uma casa. Isso parece doutrina de demônio. A pessoa não está seguindo mais Jesus, está seguindo o dinheiro. Que doutrina que é essa? Doutrina de demônio. Então, a doutrina de demônio, ela está por aí. Tem gente que tem habilidade nas doutrinas do demônio. Então, tudo que você vê por aí, casamento entre pessoas do mesmo sexo, doutrina de demônio. Demônio não existe. É principal. Palavra homossexual não está na Bíblia. Doutrina de demônio. Plano globalista de eliminar a população através do aborto e da fome. Doutrina de demônio. Destruir as fazendas para diminuir o aquecimento global. Doutrina de demônio. Ensinar mudança de sexo para as crianças, para quem quer que seja. Doutrina de demônio. Uma pessoa ficar atenta. Não é? Por isso que ser cristão é difícil, mas é muito bom. Você saber viver. Porque, irmão, chega uma época, o demônio tenta, sim. Coisas das mais absurdas. Tem gente que matou os pais, virou estrela. Doutrina de demônio. Né? Teve um cidadão que chegou uma época para mim e falou assim, aqui tem que ser como eu quero. Eu falei, aqui não prega como você quer. Então eu vou sair, você vai sentir falta do meu dízimo. Eu falei, não vou. Você já vai tarde. Ele saiu. Acho que perdeu o emprego também. O que adiantou? Ele confiava no dinheiro. Doutrina de demônio. Eu não vou aceitar. Não vou aceitar isso, não. Então, irmão, eu preciso de muita atenção. Muita atenção, porque o demônio... Jesus disse, anda em volta procurando a quem devorar. Por isso que Jesus disse, os ricos dificilmente entrarão no reino de Deus, porque o demônio cerca eles. Eles ficam doidinhos. Eu conheci gente que cheirava dinheiro velho. Sabe o que? Eu trabalhei em banco, e um dia você falou, você vai ser caixa, e vai lá no... Quando eu fui contar o dinheiro, irmão, que eu abri o cofre do banco, passei mal. Deu tudo, deu a coceira, deu alergia, eu falei, eu não consigo ficar aqui dentro, por causa das notas velhas. Aí você tem aquele cheiro de dinheiro velho. E tem gente que cheira a nota velha por causa do amor ao dinheiro. Cheira a nota velha. Chega perto dele, sente aquele cheiro de papel, de nota.
de 10 reais, de 5, de 2 reais, suja, de dinheiro velho, aquela coisa, né? Porque o demônio toma conta. Então, quer dizer, nós corremos risco. O demônio está por aí. Sinaleiro, na conversa com um amigo, vai você responder, xingar a pessoa, ódio, vingança. Vejam o presidente, coitado. Tem tanto desejo de vingança que já não vive mais. De vingança. A vingança é um espírito, é um demônio da vingança. Jesus falou para não se vingar. Demônio domina o STF. Injustiça. Tá, que a adiquia é o demônio da adiquia. Está lá. Eles jogam confete no outro. O demônio faz festa. É o Olimpo. Então nós temos que estar atentos que o demônio está por aí. Mas nós temos que estar firme. E quando veio uma coisa dessa, que nem a Ita viu, eu fiquei imaginando, falei para ela, olha, perturbador esse vídeo. Treme na base. Você fala, pronto, minha doutrina acabou. É o que leva a pensar. Mas ela é esperta, né? Falei, o bispo vai responder. Falei, eu vou te responder. Demorei meio-dia. Demorei meio-dia para dar essa resposta. Agora o Najib, hoje de manhã, fez uma pergunta. Olha, mas a nota da Bíblia de João Wesley diz aqui que mulher tem que ficar calada. Falei, gastei mais 1 hora. Já respondi, vamos ficar de pé. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Paulo fala aqui da Eucaristia. É uma tradição. Por isso que procura fazer sempre igual. Uma vez uma irmã, não sei se foi a Cecília, falando sobre rotina e tradição. Fala, não tem pessoa mais rotineira no mundo do que o Criador do mundo. Não é? Todo dia ele fala para o sol, levanta, ele levanta. Se põe, ele se põe. Todo dia. Deus faz rotina. A vida é uma rotina. Mas é tão bom, né? A Eucaristia é uma rotina, uma tradição. Não tem como mudar, que nem muita gente tentou mudar, modernizar. O que modernizar? É uma rotina mesmo. Isso é uma bênção. Verdade? Batismo é assim, não muda. Não é no tobogã. Não é com as pessoas imaginam, vamos renovar. Não, isso não mexe. Porque pode estar atrás dessa modernidade a doutrina do demônio. Então temos que ter muito cuidado com as coisas de Deus. Vamos lá. Pai, nós abençoamos o pão, símbolo do teu corpo, dado na cruz por nós. Abençoamos o vinho, símbolo do teu sangue derramado na cruz. E agradecemos. Amém. Que tal o pão, que é o símbolo do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, dado por nós na cruz do Calvário para remissão, para salvação, perdão dos nossos pecados. Comamos dele, sejamos agradecidos. E o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário para a remissão dos nossos pecados. Bebamos e sejamos agradecidos. Levante a mão e diga, Senhor Jesus, eu recebo com a Eucaristia a cura de toda enfermidade. A tua bênção, a tua paz, o teu amor, em nome de Jesus, ó Deus. Amém. Vamos cantar este hino, Sossegai. Porque esse mar é agitado, não é verdade? O mar é muito agitado. Vou cantar a estrofe terceira. Mestre, chegou a bonança, em paz vejo o céu e o mar. O meu coração goza calma,
que não poderá findar. Detente comigo, ó Mestre, excelso dom do céu, e assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. A minha palavra obedecerão, sossegai. O vento em fúria, o rijo, o mar, a ira do homem, o gênio do mal, jamais poderão naufragar, que leva o dono de terra e céu. Pois todos têm de obedecer. Sossegai, sossegai, porque havereis vós de temer. Sossegai. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco e com todo o povo de Deus na face da terra, hoje e sempre. Amém. Amém.